Naquela manhã, o sol ainda não havia tocado o alto dos prédios quando Ana apertou com força o pequeno corpo de sua filha contra o peito. O vento frio atravessava a roupa simples e o pano que cobria a cabeça da menina. E mesmo assim, ela sorria, como se não houvesse medo algum no mundo. Era o primeiro dia de Ana em uma nova casa. Uma mansão tão grande que fazia sombra sobre as casas vizinhas, com portões altos e muros brancos que pareciam esconder segredos. Ela sabia que levar a filha era um erro. As regras eram claras. Nada de visitas, nada de crianças. Mas o coração de mãe fala mais alto que qualquer ordem, e o medo de deixá-la sozinha, doente, em casa, foi maior do que qualquer aviso. E foi esse gesto, simples, humano, proibido, que mudaria tudo. Ela respirou fundo antes de tocar a campainha. O som metálico ecoou pelos portões, e por um instante, o mundo pareceu suspenso. Na cabeça de Ana, 1000 pensamentos rodavam como um redemoinho, e se descobrirem, e se me mandarem embora, e se acharem que sou irresponsável. Mas quando olhou para a filha, que sorria com aquele olhar puro e confiante, o medo se dissolveu. A inocência tem um poder que desarma o desespero. A portaria se abriu, e o jardineiro apenas acenou, sem notar o pequeno embrulho nos braços da mulher. Ela entrou com o coração disparado, cada passo soando como um trovão dentro do peito. Dentro da mansão, o chão de mármore refletia o rosto cansado de Ana, e as colunas douradas pareciam observá-la em silêncio. Era um outro mundo, um mundo em que os sorrisos custavam caro e o tempo era medido por compromissos. O ar cheirava a perfume caro, e as janelas enormes deixavam entrar uma luz pálida que mais lembrava o brilho frio do ouro. Enquanto subia as escadas para iniciar a faxina, ela ajeitou o cobertor sobre a filha e a colocou num canto da cozinha, escondida atrás de uma cortina, onde pudesse descansar tranquila. "Fique quietinha, meu amor", sussurrou. "Mamãe vai trabalhar um pouquinho, tá bem?" A criança apenas riu, aquele riso leve que atravessa o peito e derrete qualquer dureza. Mas o que Ana não sabia era que naquele mesmo instante alguém descia as escadas do andar superior. Passos firmes, compassados, o som de sapatos caros ecoando pelo mármore. O dono da casa, o milionário mais temido da cidade, Roberto Vilar, homem de negócios, de fala fria e olhar distante. Diziam que ele não sorria desde a morte da esposa, que vivia cercado por luxo, mas completamente só. Um homem que construiu muros altos demais, não apenas em volta da mansão, mas também do próprio coração. Enquanto Ana esfregava o chão com sabão, uma gota de suor escorreu pelo rosto. Ela respirava fundo, tentava ignorar o medo. O barulho de um objeto caindo ecoou, um brinquedo pequeno, de pano, escapando das mãos da filha, que começava a engatinhar para fora da cortina. O som foi baixo, mas suficiente. Roberto parou, virou o rosto. Aquele som não fazia parte da rotina da casa. Lentamente ele caminhou até a cozinha. Ana gelou. O sangue pareceu desaparecer das veias. Correu até a cortina, tentando esconder a criança, mas já era tarde. O homem estava parado na porta, observando. O tempo congelou. A menina o olhou de volta com olhos curiosos, e antes que Ana pudesse dizer qualquer palavra, a garotinha riu. Um riso leve, sincero, despretensioso. Um som que não ecoava naquela casa há anos. Roberto ficou imóvel, como se tivesse sido atingido por algo invisível. A risada ecoou entre as paredes frias, quebrando um silêncio antigo e pesado. Ana tentou se explicar, as palavras tropeçando. "Senhor, por favor, me perdoe. Eu não tinha com quem deixar minha filha. Eu não queria." Mas ele levantou a mão, pedindo silêncio. A mulher parou. Por um instante não havia patrão nem empregada, riqueza nem pobreza. Havia apenas um homem olhando para uma criança, e algo dentro dele, há muito tempo adormecido, começou a despertar. Ele se ajoelhou lentamente. A menina estendeu a mãozinha, tocando o rosto dele com curiosidade.
E foi ali, naquele toque inocente, que o impossível começou a acontecer. Ninguém poderia imaginar que um gesto tão pequeno, o ato de uma mãe levar sua filha para o trabalho, seria o início de uma transformação que mudaria não só o destino daquela mulher, mas também o coração de um homem que já não acreditava mais em nada. O som da risada da criança atravessou as camadas de tristeza, as memórias de perdas e a solidão que o cercava. Ana observava em silêncio, temendo a reação, mas vendo algo no olhar dele que nunca tinha visto antes: humanidade. E é assim que as histórias mais profundas nascem, nos gestos proibidos, nas escolhas que o medo tenta impedir, mas o amor insiste em fazer. Essa história que você vai ouvir agora é sobre perdão, coragem e o poder transformador de um coração puro. É sobre como uma criança, sem dizer uma palavra, foi capaz de ensinar a um homem o que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar: a capacidade de sentir. Então, antes que essa história siga e o destino de Ana e Roberto se entrelace de formas que você jamais imaginaria, aproveita esse momento e se inscreve aqui no canal. Deixa o seu joinha, ativa o sino das notificações, porque é com o seu apoio que a gente consegue continuar trazendo histórias e testemunhos que tocam a alma e lembram o mundo de que ainda existe bondade. Compartilha também o seu testemunho aqui nos comentários. Queremos ouvir a sua história, porque cada palavra sua pode inspirar outra pessoa a não desistir. Prepare o coração, porque o que vem a seguir vai provar que, às vezes, é no erro que o destino escreve os milagres mais bonitos. ChatGPT roteirista. A casa de Ana era pequena, feita de tijolos gastos e pintura descascada, como se o tempo tivesse deixado suas marcas com dedos de poeira. No canto da sala, uma cadeira antiga rangia quando o vento passava pela janela mal vedada. O cheiro de sabão em barra misturava-se ao aroma de café requentado, e a luz do amanhecer entrava tímida pelas frestas, iluminando o rosto cansado da mulher que tentava se manter de pé entre uma faxina e outra. Sobre a mesa, um caderno de contas rabiscado com caneta azul contava a história silenciosa de uma vida em dívida. O aluguel atrasado, a conta de luz pendurada, o leite da bebê quase no fim. Ana respirava fundo e, por um instante, deixava os olhos se perderem nas paredes da casa, como quem busca forças em meio ao cansaço. Era ali, naquele pequeno lar de telhado baixo, que o amor e o medo dormiam lado a lado. Chovia lá fora, e o som das gotas batendo no telhado era quase uma canção de ninar para a pequena Helena, que dormia em um berço improvisado com lençóis doados e um travesseiro amarelado pelo tempo. Ana se aproximou, ajeitou o cobertor e ficou observando a filha dormir. Era impossível não sorrir. Aquele rostinho miúdo, os cabelos finos grudados na testa, o peito subindo e descendo num ritmo tranquilo. Tudo nela era esperança. Uma esperança que Ana não sabia de onde vinha, mas que insistia em nascer mesmo em meio à falta. "Você é minha força, meu pedacinho de céu", sussurrou, encostando os lábios na testa da menina. O quarto era simples, mas cheio de afeto. As paredes nuas tinham desenhos feitos à mão com giz de cera, e uma cortina improvisada de lençol deixava a claridade entrar de leve, como quem tem cuidado com o que é precioso. Na cozinha, a chaleira soltava um assobio fino e o vapor subia como uma nuvem leve. Ana derramou o café num copo de vidro lascado, olhou o relógio e percebeu que estava atrasada. De novo. "Se eu perder esse emprego, não sei o que vai ser da gente", murmurou, apoiando as mãos na pia. O espelho do armário refletia um rosto que parecia mais velho do que realmente era. Rugas que não vinham da idade, mas das noites em claro, da preocupação, da solidão que insistia em não ir embora. Desde que o pai de Helena partira, sem deixar bilhete nem lembrança, a vida se resumia a sobreviver.
Não havia tempo para luto, nem espaço para fraqueza. Só o trabalho, o som do rodo no chão, o pano molhado e o coração batendo forte cada vez que alguém a olhava de cima. Mas, naquele dia, algo era diferente. A menina tossira durante a madrugada e Ana temia deixá-la sozinha. O ar da manhã estava frio e o pensamento de trancar a porta sabendo que sua filha choraria por horas a deixava sem paz. Pegou o cobertor, o brinquedo de pano e a envolveu nos braços. O corpo pequeno se encaixava perfeitamente contra o peito da mãe, como se tivesse sido feito para caber ali. Vai ser rápido, prometeu, mesmo sem saber a quem estava prometendo. Talvez a Deus, talvez a si mesma. Enquanto caminhava pela rua com o guarda-chuva emprestado, Ana sentia os pingos da chuva molhando os sapatos gastos. Cada passo era uma prece silenciosa. As outras mulheres do bairro, também faxineiras, acenavam com sorrisos cansados, o tipo de saudação de quem entende o peso da vida. Ninguém falava muito. Todas sabiam que palavras demais, às vezes, doem mais que o silêncio. Quando o ônibus parou, ela subiu com cuidado, protegendo a menina. O motorista lançou um olhar de reprovação, mas não disse nada. O balanço do veículo embalava Helena, que dormia tranquila. O caminho até a mansão era longo, e enquanto o ônibus serpenteava pelas ruas, Ana pensava em tudo que poderia dar errado. E se ele descobrir? E se eu for demitida? E se... A cada IC, o medo crescia, mas o olhar da filha dormindo a fazia respirar fundo e seguir em frente. A fé de uma mãe não é feita de certezas, mas de coragem. Ela lembrou do dia em que começou naquele trabalho. A entrevista havia sido rápida. O administrador da casa avisou que o patrão não gostava de barulhos, de atrasos e principalmente de surpresas. É um homem de negócios, não tem tempo para distrações, disseram. Ana aceitou calada. O salário era bom, e a comida que sobrava da cozinha ajudava a alimentar sua filha nos dias difíceis. Só que agora, com Helena nos braços, a regra parecia uma muralha, e ela estava prestes a atravessá-la. O ônibus parou em frente aos portões de ferro da mansão Vilar e Ana desceu devagar. A chuva havia diminuído, mas o ar ainda carregava aquele cheiro de terra molhada misturado com perfume de flores do jardim. O contraste entre o luxo e a simplicidade era gritante. Ela olhou para o alto, viu os muros altos e o coração apertou. Será que é pecado querer o bem para o meu filho? Pensou. Será errado escolher o amor em vez do medo? A pergunta ecoou dentro dela, como se o próprio céu esperasse uma resposta. O que você faria se precisasse escolher entre o emprego e o amor pelo seu filho? Essa era a escolha que Ana fazia, sem dizer em voz alta, a decisão que marcaria o início de tudo. E é nesse instante, nessa encruzilhada entre o certo e o necessário, que as histórias mais fortes nascem. Ana não sabia, mas ao empurrar aquele portão e entrar com a filha escondida sob o cobertor, estava prestes a mudar o destino não apenas dela e de Helena, mas de um homem que havia esquecido o que era sentir. Porque às vezes o amor faz o impossível parecer natural, e o gesto que o mundo condena é o mesmo que o céu abençoa em silêncio. O portão da mansão se abriu com um rangido suave, mas para Ana o som pareceu o rugido de uma fera prestes a acordar. O guarda apenas acenou, distraído, sem perceber o pequeno volume coberto pelo cobertor que ela carregava junto ao peito. Ao cruzar o portão, o mundo pareceu mudar de cor. O chão de paralelepípedos simples do bairro onde morava se transformou em calçamento de pedras claras e lisas, refletindo o brilho do sol que agora se erguia. O cheiro de sabão em barra e de chuva seca deu lugar ao perfume das flores cuidadosamente aparadas no jardim. Tudo ali exalava ordem, silêncio e riqueza. Uma riqueza que não apenas se via, mas se sentia no ar, como um peso invisível que empurrava para baixo quem ousava entrar sem pertencer. Ana caminhava devagar, o coração batendo num compasso descompassado. Cada passo era uma oração muda.
O caminho que levava à entrada principal era ladeado por roseiras, e o som de uma fonte próxima fazia um murmúrio leve, quase irônico diante da tensão que ela carregava no peito. A menina, aninhada nos braços, respirava tranquila, alheia ao medo da mãe. Ana olhou para o alto e viu as janelas enormes, os vitrais refletindo o céu, e por um momento sentiu-se pequena demais, como se o mundo tivesse sido desenhado para os outros, os ricos, os importantes, os intocáveis. O piso do saguão era de mármore branco, com veios dourados, e o som dos sapatos de Ana parecia ecoar alto demais. Tentou andar nas pontas dos pés, mas o silêncio da casa amplificava até o menor ruído. O relógio antigo na parede marcava as horas com um tic-tac solene, e o som soava quase como um lembrete. Você não pertence aqui. O coração de Ana se apertava. O medo de ser descoberta pulsava junto com o sangue nas têmporas. A respiração curta, o olhar atento, o corpo tenso. Ela sabia o risco. As regras eram severas. Já ouvira as histórias. Uma faxineira despedida por quebrar um vaso, outra por usar o banheiro de serviço errado, uma terceira por ter falado alto demais. Ali, dentro daqueles muros, a disciplina era lei e o erro, sentença. E ainda assim, lá estava ela, quebrando todas as regras por amor. Cruzou o corredor com passos leves, tentando se lembrar do que aprendera. Não olhe muito tempo para nada, não toque no que não for pedido e nunca, jamais, suba as escadas principais. Ana respirou fundo e caminhou até a cozinha, onde o som de panelas ecoava distante. O ambiente era amplo, com paredes brancas e janelas enormes que deixavam entrar uma luz dourada. Em um canto havia uma prateleira cheia de especiarias, e o aroma de ervas e pão fresco contrastava com o cheiro de sabão que impregnava suas mãos. Ela colocou a menina num cantinho discreto, atrás de uma cortina, onde a claridade não incomodaria os olhos da bebê. Abaixou-se, ajeitou o cobertor e sussurrou: "Mamãe já volta, tá? Fica quietinha, meu amor." A menina agarrou o dedo da mãe e sorriu. Aquele sorriso foi uma faca e um consolo ao mesmo tempo. Ana sentiu as lágrimas subirem, mas as engoliu. Não havia espaço para fraqueza. Limpou o rosto com o dorso da mão e começou o trabalho. O pano molhado deslizava pelo chão de granito e cada movimento parecia uma tentativa de apagar o medo. O som do balde se enchendo, o rangido do rodo, o estalo da vassoura encostando na parede, eram sons familiares, os sons do cotidiano de quem vive limpando o que os outros sujam. Mas ali, dentro daquela mansão, até o som do trabalho parecia fora de lugar, como uma confissão involuntária de pobreza. De vez em quando, ela olhava para a cortina, certificando-se de que a filha ainda dormia. Tudo parecia tranquilo, tranquilo demais. O relógio marcava 9h30. Ana sabia que o patrão raramente descia antes das 10. Tinha uma rotina rígida e o administrador da casa fazia questão de lembrar a todos. O senhor Roberto não gosta de surpresas, nem de barulho. E como se o destino tivesse ouvido, um leve gemido escapou da cortina. Ana congelou. O som era pequeno, mas naquele silêncio absoluto soou como um trovão. "Shh, shh", ela sussurrou desesperada. O coração disparou e o suor frio escorreu pela nuca. Um segundo gemido. Depois, o barulho suave de um brinquedo caindo no chão. O pânico tomou conta. Correu até a cortina, mas antes que pudesse ajeitar a menina, ouviu passos. Passos firmes, compassados, descendo as escadas. O som do sapato batendo no mármore ecoou por toda a casa. Ana olhou em volta, procurando onde esconder a filha. Mas não havia tempo. O som se aproximava. Cada batida de sapato era como um toque de tambor de guerra. As criadas se entreolhavam. Algumas cochichavam, outras fingiam não ver. O ar parecia mais pesado. E então, o silêncio. Por um instante, Ana pensou que talvez tivesse sido apenas sua imaginação, que o som vinha de outro corredor. Mas então, uma sombra se projetou no chão de mármore.
A voz grave que ela ouvira apenas de longe soou próxima pela primeira vez. "O que está acontecendo aqui?" perguntou o homem com calma assustadora. Ana se virou devagar, o coração martelando no peito. O corpo inteiro tremia e o cobertor nas mãos parecia pesar toneladas. O tempo parou. O olhar dele percorreu a cozinha, o chão limpo, as cortinas que se moviam levemente, e antes que ela pudesse dizer uma palavra, uma risada suave ecoou. O som mais puro, mais desarmante que poderia existir. A risada da filha de Ana atravessou o ar como uma flecha de luz em meio às sombras. Mas naquele mesmo instante, o dono da casa caminhava em direção à cozinha. O som da risada da criança ecoou pela cozinha como se o próprio tempo tivesse parado para ouvir. Foi um riso pequeno, leve, despretensioso, mas dentro daquela casa, onde até o vento parecia pedir permissão para soprar, soou como uma melodia proibida. Ana sentiu o coração parar por um instante. Seu primeiro impulso foi correr até a filha e tapar-lhe a boca, mas o corpo não se movia. Ficou imóvel, como uma estátua diante do medo. A sombra do homem avançava lentamente e com cada passo o chão brilhante refletia seu rosto frio e o olhar firme. Era o próprio Roberto Vilar, o milionário de semblante inquebrável, o homem que transformara a dor em rotina e a solidão em armadura. O silêncio se impôs, espesso, como se até o ar tivesse medo de se mover. Ana baixou os olhos, tentando esconder o pânico. As palavras se formavam, mas não saíam. O instinto de mãe gritava dentro dela, proteger a filha, mesmo que isso significasse perder tudo. Roberto parou na porta. A cena diante dele era simples, quase banal. Uma mulher ajoelhada no chão, um balde de água ao lado, um pano torcido nas mãos e, ao fundo, um pequeno cobertor se mexendo. Ele franziu a testa, mas não disse nada. O olhar dele era uma mistura de cálculo e curiosidade, como o de quem tenta compreender algo que foge à lógica. Ana, tremendo, deu um passo à frente. "Senhor, por favor, eu posso explicar." A voz saiu trêmula, quase num sussurro. Ele ergueu a mão, pedindo silêncio, e foi nesse gesto que a história começou a mudar. O milionário, acostumado a números e contratos, não esperava que um som tão puro pudesse mexer tanto. A risada da menina voltou, agora mais forte, como se ela soubesse que sua presença era luz num lugar de sombras. Roberto respirou fundo. Não lembrava a última vez que ouvira uma criança rir dentro daquela casa. Desde que perdera a esposa e o filho pequeno num acidente há quase 10 anos, tudo o que fosse sinônimo de alegria infantil o ferira. Havia transformado a mansão em um templo de ordem, silêncio e disciplina. Uma prisão dourada construída para sufocar o que doía demais. Mas aquela risada era diferente. Não doía. Pelo contrário, parecia tocar algo adormecido. Ana não entendia o que via. Esperava gritos, demissão, humilhação, esperava o pior. Mas o homem diante dela apenas observava. Caminhou lentamente até a cortina. O som do sapato batendo no mármore marcava o ritmo de um coração que começava a despertar. A cortina balançava levemente, e a cada movimento o cobertor rosa deixava ver o rostinho da menina. Quando ele se abaixou, o tempo pareceu se curvar. Os olhos do homem, antes duros como pedra, se encontraram com os olhos da criança. 2 mundos, o do poder e o da pureza, se tocaram por um instante. A menina estendeu as mãos, curiosa, tocando o ar como se quisesse alcançá-lo. Roberto hesitou. Os músculos do rosto dele se contraíram e, pela primeira vez em anos, algo diferente do costumeiro tédio e rigidez apareceu. Um resquício de ternura. A bebê riu de novo. E esse riso, simples e verdadeiro, foi como uma faísca acendendo um quarto escuro há muito tempo fechado. O homem respirou fundo e, quase sem perceber, ajoelhou-se. O gesto, tão humano, tão inesperado, fez as empregadas que observavam pela porta trocarem olhares de espanto. Ana, incrédula, levou a mão à boca.
A menina tocou o rosto dele. Os dedos pequenos e quentes roçaram na pele fria e barbeada, e algo dentro de Roberto Vilar quebrou em silêncio. Lembranças vieram como uma enxurrada. O riso do filho perdido, o perfume da esposa, o som de um brinquedo caindo no chão da antiga casa. Tudo voltou com uma força devastadora. Mas, em vez de dor, havia paz. O toque daquela criança, a filha da faxineira que ele mal conhecia, trouxe de volta um pedaço da vida que ele acreditava ter enterrado junto com o passado. Ana, com o coração apertado, ajoelhou-se ao lado tentando pegar a filha, mas Roberto ergueu a mão de novo, não em autoridade, mas em calma. Ela não está incomodando, disse, com voz rouca, quase baixa demais para ser ouvida. Aquelas palavras pareceram ecoar por toda a mansão. O som suave quebrou anos de silêncio e frieza. O ar pareceu ficar mais leve, como se a casa, acostumada à rigidez, também respirasse aliviada. Por um instante, o milionário se permitiu sorrir. Um sorriso breve, tímido, como quem reaprende algo esquecido. Ana o observava, sem entender se aquilo era o início de uma compaixão ou o prelúdio de uma tragédia. O coração dela batia tão alto que parecia audível. Não sabia se agradecia ou se pedia perdão. Senhor, eu juro que não queria desrespeitar as regras. Ela estava doente e eu... As palavras se embaralharam. Ele a interrompeu de novo, dessa vez com o olhar. Qual o nome dela? Perguntou. Ana hesitou surpresa. Helena, respondeu baixinho. Roberto repetiu o nome, saboreando cada sílaba como se provasse algo esquecido. Helena. O som saiu doce, e ele baixou os olhos para a menina que agora ria de novo, encantada com o reflexo do sol no relógio de pulso dele. É um belo nome, disse, quase para si mesmo. O relógio antigo da sala badalou, quebrando o encanto do momento. O som das batidas lembrou a ambos que o tempo, do lado de fora daquela cena, ainda existia, e que cada segundo ali era um risco para Ana. Ela respirou fundo, ergueu-se devagar e tentou se recompor. Eu posso levá-la embora agora, senhor. Por favor, me perdoe, não vai acontecer de novo. Mas ele não respondeu de imediato. Permaneceu ajoelhado, observando o pequeno rosto da criança, como se estivesse diante de algo sagrado. Quando finalmente se levantou, olhou para Ana e disse apenas, deixe-a aqui por enquanto. Está frio lá fora. A frase foi dita com simplicidade, mas para Ana soou como um milagre. Ela assentiu sem saber o que dizer. Ele virou-se e saiu. Os passos lentos, o semblante distante. Ela ficou parada, confusa, o coração em disparada. O que acabara de acontecer? Aquela não era a reação que esperava. Algo havia mudado, algo imperceptível, mas profundo. O homem que todos diziam ser feito de gelo havia derretido, ainda que por um instante, diante da inocência de uma criança. E foi nesse instante, aparentemente simples, que os destinos começaram a se entrelaçar. Ana ainda não sabia, mas aquele olhar trocado entre sua filha e o milionário seria o fio invisível que puxaria todos os nós de suas vidas dali em diante. Quando Roberto deixou a cozinha, Ana permaneceu imóvel por alguns segundos, como se precisasse convencer o próprio corpo de que aquilo tinha acontecido de verdade. Então, ela respirou fundo e voltou a esfregar o chão, tentando dar à rotina a tarefa impossível de acalmar o peito. Mas o cotidiano ali já não era o mesmo. O milionário atravessou o corredor e parou à sombra de uma coluna de mármore, onde a casa costumava esconder os ecos. Dali, sem ser notado, ficou observando a moldura da porta, como quem teme aproximar-se do fogo e, ao mesmo tempo, não consegue suportar o frio. A risada de Helena, agora mais espaçada, intercalada por curiosos balbucios, saía em pequenas ondas que batiam nas paredes e voltavam, aquecendo um ambiente que há anos só conhecia a temperatura dos protocolos. Ele ajeitou a gravata sem perceber, hábito antigo que o traía sempre que a armadura rachava, e viu Ana de relance, inclinada,
enxugando a água com movimentos circulares, os dedos vermelhos do produto, as unhas curtas de quem não se permite luxo. Havia uma precisão naquelas mãos, uma firmeza em quem aprendeu a manter a casa de pé, mesmo quando o mundo desaba. E entre o trabalho e o respiro breve para olhar a filha, havia uma ternura que lhe pareceu uma língua esquecida. Roberto afastou-se 2 passos, voltou 1, hesitou. Então, como quem negocia com o próprio orgulho, caminhou até a copa e abriu um armário que quase nunca tocava. De lá, tirou um pequeno cavalinho de madeira, lembrança de uma viagem longínqua ao interior, comprada num impulso que ele classificara à época como fraqueza, e num gesto quase clandestino, deixou o brinquedo sobre a bancada da cozinha, a poucos centímetros da borda da cortina. Não disse palavra. O som do objeto tocando o mármore foi um estalo leve, desses que partem em 2 a certeza de um homem. Ana ergueu os olhos, surpresa. Não o encontrou. Só viu o cavalinho e, por reflexo, sorriu para a cortina, como se dissesse à filha: o mundo ainda tem delicadeza. O sorriso de uma mãe é um fósforo na escuridão. Roberto sentiu o estômago contrair de um jeito muito antigo e, antes que lembrasse como se chamava aquilo, percebeu que estava escutando. Não as metas, não os relatórios, não as justificativas, que durante anos serviram de escudo. Ele escutava o som do pano torcido pingando no balde, a respiração ritmada de quem trabalha concentrado, o chocalho tímido do talher batendo na louça que Ana guardava devagar para não acordar a bebê, e por trás de tudo, um murmúrio de canção sem letra, um canto baixo que ela fazia só para lembrar a menina que estava ali. Foi nesse ponto que a memória, até então obediente como soldado, se revoltou. A cozinha adolescente da casa antiga, a mulher de vestido simples cantarolando sem pensar no que vinha depois, o par de pés pequenos correndo e pedindo colo no meio da receita, o coração, que há muito vivia na pasta de couro e no painel de controle, forçou a fechadura do corpo. Roberto passou a tarde como quem aprende a andar num chão novo. Aproximava-se e recuava, surgia no batente e se recolhia antes de ser visto. Às vezes, deixava um traço da passagem. Um copo de água mais perto, uma manta sobre o encosto da cadeira, a janela aberta meio palmo para deixar a luz tocar o berço improvisado. Outras vezes, fazia perguntas que não chegavam a virar som. Ela está com frio? Quanto tempo dorme? Que nome tem esse riso? E ao não dizer nada, dizia tudo o que esquecera de perguntar ao próprio passado. Quando a fome bateu, não foi à ala nobre. Voltou à cozinha como aluno tímido e ficou de pé sem invadir, observando Ana mexer uma panela simples. O cheiro de alho dourando na manteiga correu pela casa com a autoridade das coisas que sabem para que servem. Ele fechou os olhos um instante, vencido pela honestidade de um tempero. "Posso?" arriscou, e foi a primeira frase que ele dirigiu à rotina dos que fazem a casa respirar. Ana virou-se assustada e assentiu, oferecendo-lhe um prato que não estava no protocolo, metade por educação, metade por instinto de paz. Ele aceitou em silêncio e, ao provar, não encontrou adjetivo que coubesse melhor que vida. Comeu pouco, como quem teme acordar de um sonho, mas guardou no bolso um ramo de cheiro verde, brincadeira involuntária que o deixou quase risonho. Ela reparou e baixou os olhos, também sorrindo, porque há cumplicidades que não pedem língua. De tempos em tempos, Helena mexia-se sob a cortina e soltava um som novo, um A alongado, um dá curto, um arrulho que parece pergunta. E cada som era para Roberto um prego arrancado da porta que ele mantivera trancada por anos. A governanta passou pela soleira, parou um segundo longo demais, entendeu que havia ali uma coisa delicada e seguiu, guardando o segredo com a sabedoria dos que cuidam do que importa. Nem todos fariam o mesmo. Nos corredores, o rumor do improvável começou a se alinhar como tempestade distante, mas ainda era longe. Por ora, a tarde seguiu numa coreografia lenta. Ana trabalhando e espiando a filha.
a filha dormindo e ensaiando o mundo, o homem rico aprendendo a caber no espaço de uma cozinha. Quando Helena acordou, o cavalinho de madeira já esperava na borda da cortina. Seus dedos pequenos o encontraram com naturalidade de destino, e o barulhinho de peça batendo em peça trouxe uma risada que, desse vez, não encontrou resistência em lugar nenhum. Roberto se aproximou um passo além do que previa e, quase pedindo licença à própria casa, encostou o indicador no dorso do brinquedo, fazendo-o trotar de leve. A menina seguiu o movimento com olhos redondos, e no reflexo desse olhar, ele se viu inteiro pela primeira vez em muito tempo. Não o executivo em traje irretocável, não o herdeiro da firma de vidro, não o viúvo cuja dor virou competência, mas um homem simples, que diante de um tec-tec de madeira, cedeu. Helena, disse, testando o nome como quem encontra uma sílaba capaz de destrancar um armário antigo, e o próprio som da palavra devolveu-lhe parte da fala. Ana, a 2 metros, parou com o pano a meio caminho da superfície e prendeu a respiração para não espantar o milagre. Se incomodar, tentou, mas a frase morreu antes do verbo. Não, ele respondeu, breve, e aquele não era um sim àquilo tudo. A tarde virou começo de noite. O céu caiu em azul velho nas janelas grandes, e alguém acendeu uma luz morna que tocou a cozinha como bênção pequena. Helena brincava com o cavalinho, Ana terminava a pia, Roberto olhava, e de quando em quando ajeitava o relógio só para vê-la perseguir o brilho com os olhos. Truque simples, orgulho secreto. Antes de se retirar, deteve-se à altura da cortina e, sem saber a etiqueta correta para esse tipo de afeto, disse baixo, sem pose: se precisar, se um dia a creche não abrir, traga-a para esse canto. Enquanto eu puder, haverá lugar. Não era uma ordem, não era concessão, era o começo de uma promessa que ele ainda não sabia como cumprir, mas cuja verdade já o prendia mais do que qualquer contrato. Ana assentiu com a solenidade de quem reconhece um território sagrado, e quando ele foi embora, encostou a testa na beira fria da bancada e deixou que um choro silencioso arrumasse a casa por dentro. Lá fora, o corredor recolheu passos e cochichos, e lá longe, bem além do cheiro de alho e da quentura do fogão, uma nuvem escura começou a juntar-se no horizonte da mansão. De tão distante parecia invenção, mas era prenúncio. Onde há calor, sempre há quem sopre vento. A casa, que há poucos dias respirava apenas silêncio e disciplina, começou a ganhar murmúrios, pequenos como fios de vento que se enroscam nas cortinas. No início, era apenas curiosidade, um rumor que dançava pelos corredores. O patrão andou sorrindo na cozinha. As funcionárias cochichavam entre si, tentando decifrar o mistério de um homem que até então tratava cada dia como uma reunião de negócios. Bastou um olhar mais demorado, um riso ouvido de longe, para que a imaginação de todos fizesse o resto. Mas o que era apenas espanto começou a virar ameaça quando Clara, a governanta de longos anos, percebeu que a ordem sagrada da casa, a hierarquia de ferro que ela zelava com orgulho, estava sendo rompida. Clara era uma mulher que confundia disciplina com fé e acreditava que o brilho do mármore dependia da distância entre o patrão e os empregados. Para ela, o mundo tinha degraus, e Ana, com seu avental de pano e o olhar humilde, não tinha o direito de subir nenhum. Foi numa manhã chuvosa que o primeiro veneno foi despejado. Clara, de pé junto à copa, olhava Roberto atravessar o corredor com passo leve e um discreto sorriso. Um sorriso que ela não via desde o funeral da esposa dele. Atrás dele, o som suave de um brinquedo de madeira rodando no chão denunciava a presença de Helena, que Ana tentava manter discretamente no canto. Ele se esqueceu de quem é, murmurou a governanta, e sua voz baixa e fria plantou a semente. Bastaram poucas horas para que os comentários se multiplicassem. O patrão está brincando com a filha da faxineira. Era dito com espanto, mas também com escárnio,
como se a bondade fosse uma quebra de contrato. Ana sentia o ar mudar, embora ninguém lhe dissesse nada diretamente. Os olhares eram diferentes, demorados demais, avaliadores, cheios de julgamento. Quando passava pelo corredor, o som das conversas diminuía, e ela sabia que o silêncio não era gentileza, era sentença. O medo voltou a se instalar, dessa vez não pelo emprego, mas pela dignidade. Ela se perguntava o que havia feito de errado, além de permitir que sua filha sorrisse. Helena, inocente, continuava a brincar, sem perceber o peso dos olhos que agora cercavam sua mãe. Roberto parecia alheio ao rumor. Mergulhava nas planilhas e nas conversas de negócios, tentando ignorar a inquietação nova que sentia sempre que ouvia o riso vindo da cozinha. Mas Clara via tudo. Via e anotava mentalmente cada detalhe. A toalha esquecida, o brinquedo deixado sobre o balcão, o prato extra que o patrão aceitava às vezes sem perceber. Certa tarde, enquanto Ana lavava o chão, Clara entrou na cozinha com o tom ensaiado de quem quer parecer cortês, mas traz veneno nas palavras. Helena tem encantado o senhor, não é? Disse, olhando o cavalinho de madeira sobre o armário. Ana ficou tensa, mas respondeu com delicadeza. Ele é bom, dona Clara, só tem o coração grande. A governanta riu, um riso sem alegria. Coração grande? Homens assim não têm corações grandes, têm reputações grandes, e você devia tomar cuidado para não ser o tropeço de ninguém. Saiu deixando o cheiro amargo de perfume forte no ar. Ana encostou-se na pia e respirou fundo. O medo já não era de ser demitida, era de ser mal interpretada. No dia seguinte, a noiva de Roberto, Beatriz, apareceu sem aviso. Jovem, elegante, fria como o gelo dos copos que os mordomos serviam, trazia nos olhos a pressa de quem não suporta esperar o amor. Quer exibi-lo, moldá-lo, possuí-lo. O casamento estava marcado há meses, um arranjo de conveniência entre famílias, mas desde que os rumores começaram, ela exigiu ver com os próprios olhos o motivo da distração do noivo. A chegada dela fez a casa inteira prender a respiração. Os empregados correram para alinhar toalhas, limpar vidros, esconder a tensão que se espalhava. Ana, sem saber, varria o corredor quando a viu pela primeira vez. Beatriz passou por ela sem dizer palavra, mas o olhar bastou. Um olhar que atravessa e julga, como se dissesse, eu sei o que você é. Durante o almoço, Beatriz comentou casualmente diante dos criados. Ouvi dizer que há uma criança encantando este lugar. Que curioso, um homem de negócios se ocupando com brinquedos. Roberto percebeu o tom, mas não respondeu. O silêncio dele, porém, foi combustível para as línguas afiadas. À tarde, quando ele voltou ao escritório, Clara e Beatriz trocaram confidências envenenadas. A devoção dessa mulher é comovente, disse a governanta, mas devoções demais sempre escondem algo. A noiva ergueu uma sobrancelha, satisfeita. Então, se esconde, vamos descobrir. Na manhã seguinte, o caos. O anel da família, uma joia antiga, guardada como relíquia, símbolo de gerações, desapareceu da cômoda do salão principal. Era a peça que Beatriz exibia como prova do noivado. Bastou a notícia se espalhar para que os murmúrios ganhassem nomes e os nomes virassem acusações. Alguém novo na casa. Mãos que não conhecem o valor das coisas. Talvez tenha sido distração, talvez não. As palavras voavam como poeira levantada por ventania. Ana, ao chegar, notou o clima pesado e o olhar desconfiado de todos. Aconteceu algo? Perguntou a uma das copeiras, mas só recebeu silêncio. Foi Clara quem veio até ela, desta vez sem máscaras. O anel desapareceu, e você é a única que esteve na sala ontem, limpando. A voz dela soava calma, mas os olhos tinham a frieza de quem já escolheu o culpado. Ana tentou explicar. Eu nem sabia que havia um anel ali, dona Clara. Só fiz meu trabalho. Mas a governanta cortou. É o que todos dizem. Horas depois, Roberto foi chamado. Encontrou a sala cheia de empregados, Beatriz de braços cruzados e Clara com expressão triunfante. Ajoelhe-se, por favor,
disse a noiva a Ana, apontando para o chão. E mostre o que está escondendo. O mundo pareceu girar. Ana empalideceu, segurando Helena nos braços. Por favor, senhora, não... Começou a falar, mas o resto foi engolido pelo choro da menina, que apertava o cavalinho de madeira contra o peito, como se quisesse afastar o medo. Todos observavam, alguns com pena, outros com curiosidade cruel. O silêncio durou uma eternidade até que Roberto chegou. O olhar dele percorreu a cena e parou em Ana. Por um instante, ninguém respirou. Mas, quando ele viu o cavalinho e o rosto apavorado da criança, algo dentro dele se partiu. Mas quando o anel da família desapareceu, todos apontaram para a mesma mulher. O salão principal da mansão estava mergulhado em um silêncio denso, desses que antecedem as tempestades que ninguém quer ver começar. A luz das janelas refletia no chão polido, e o brilho dos candelabros parecia zombar da dor que se espalhava discretamente pelo ar. Ana estava no centro, ajoelhada, o rosto pálido e os olhos marejados, com Helena apertada contra o peito. A menina, inquieta, segurava o cavalinho de madeira com força, como se aquele pedaço de brinquedo fosse o único escudo contra o medo que pairava ali. Beatriz, de pé à frente, exibia o olhar triunfante de quem acredita estar restaurando a ordem. E Clara, logo atrás, cruzava as mãos sobre o avental, sustentando a expressão satisfeita de quem finalmente devolve o mundo ao seu devido lugar. Procurem, ordenou Beatriz, a voz seca, cortante. Se ela não confessa, a verdade vai aparecer de qualquer forma. Duas criadas hesitaram, olhando para Roberto, que permanecia parado perto da porta, imóvel, o semblante indecifrável. O coração dele, porém, pulsava com fúria e incredulidade. Ainda ecoava na mente o som da risada de Helena, a leveza de uma tarde em que o mundo parecia mais humano. Agora, diante daquela cena, sentia um gosto amargo subir pela garganta. O gosto da injustiça. Ana tentava falar, mas as palavras tropeçavam. Eu não peguei nada, senhora. Eu juro por Deus que não. Eu nem sabia que esse anel existia. Beatriz soltou um riso curto, sem humor. Ah, claro, jura por Deus. É sempre assim. Promessas e desculpas. O mesmo discurso de todos que entram aqui fingindo honestidade. Clara interveio, com o tom de falsa piedade. Senhor Roberto, o melhor é dispensá-la antes que isso manche a reputação da casa. Uma mulher como essa é uma distração perigosa. O nome distração doeu mais do que qualquer acusação. Ana apertou os lábios, tentando conter o choro. Olhou ao redor e viu todos os olhares voltados para ela. Alguns frios, outros curiosos, nenhum solidário. O coração batia forte, a respiração curta, o medo queimando como fogo. Foi então que Helena, talvez sentindo o desespero da mãe, estendeu o cavalinho de madeira para o chão, deixando-o cair com um estalido suave. O brinquedo rolou até os pés de Roberto. Ele abaixou-se instintivamente e o pegou, observando o pequeno cavalo gasto, o mesmo que ele havia deixado na cozinha dias antes. Na madeira, percebeu um detalhe que ninguém mais notou: o pequeno anel dourado que servia de bridão. Um anel minúsculo, mas igual ao da família, o mesmo que Beatriz procurava. Por um segundo, o tempo congelou. Ele ergueu o olhar para a noiva e depois para Ana, e algo dentro dele se alinhou, como se finalmente enxergasse tudo o que estava distorcido. O anel nunca saiu daqui, disse ele com voz calma, porém firme. E, ironicamente, estava guardado no único lugar desta casa onde ainda existe verdade. O salão se encheu de murmúrios. Beatriz empalideceu, os olhos arregalados, tentando entender o que acontecia. Roberto caminhou até o centro e estendeu o brinquedo para Ana, a quem todos haviam julgado sem hesitar. Este anel, continuou, não foi roubado, foi esquecido. E talvez isso diga muito mais sobre nós do que sobre ela. Clara baixou o olhar, envergonhada, mas Beatriz deu um passo à frente, indignada. Você está insinuando que a culpa é minha? Ele respirou fundo, sem alterar o tom.
Não, Beatriz. Estou afirmando que a culpa é de todos nós, porque é fácil apontar o dedo para quem se curva. Difícil é encarar o espelho e ver o próprio orgulho. O silêncio que se seguiu era pesado, mas diferente. Agora, carregado de vergonha. As criadas se entreolharam, e até Clara, pela primeira vez, recuou um passo. Roberto então virou-se para Ana. Os olhos dele, antes frios, estavam úmidos e a voz, embora firme, saía com uma suavidade que tocava o coração. Ninguém vai tocar em você, Ana, e ninguém nesta casa vai fazer sua filha chorar por causa de mentiras. Aquelas palavras quebraram o barramento da emoção. Ana não conseguiu responder. As lágrimas vieram de uma vez, libertas, puras. Abraçou Helena com força e a menina, sentindo a vibração da mãe, soltou um riso pequeno, um riso que ecoou de novo por toda a sala, limpando o ar pesado como uma prece. Beatriz, ferida no orgulho, virou-se abruptamente e saiu, os saltos batendo forte no mármore, cada passo um protesto. Clara permaneceu quieta, observando o patrão com olhos diferentes, misto de respeito e medo. Roberto esperou o som dos passos da noiva desaparecer antes de continuar. A partir de hoje, ninguém vai tratar essa mulher como invisível. Ela tem um nome, e o nome dela merece respeito. A frase atravessou o salão como uma sentença divina. Ana, entre soluços, balbuciou. Obrigada, senhor. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu ele. Só continue sendo quem é. O resto eu cuido. Ele então se abaixou diante de Helena, que ainda brincava com o cavalinho, e num gesto espontâneo ajeitou o cabelo da menina. O mundo seria melhor se tivéssemos mais pessoas que sabem rir, mesmo quando o chão está frio. Ana sorriu entre lágrimas, e naquele instante a casa inteira parecia respirar de novo. O som distante da chuva voltava a ser música, não ameaça. E pela primeira vez, o coração de Roberto Vilar bateu em paz. Mas fora das paredes da mansão, a notícia da confusão já corria pelas ruas. A sociedade que tanto o idolatrava não perdoaria um escândalo como aquele. Murmúrios ganhavam força. O milionário que defende sua faxineira. Palavras que começariam a corroer reputações, alianças e contratos. Roberto ainda não sabia, mas o gesto de bondade que o libertara seria também o fogo que o colocaria à prova. E foi assim que o homem mais respeitado da cidade descobriu que, para proteger o que realmente importa, às vezes é preciso enfrentar o mundo inteiro. Naquela noite, a mansão que durante anos se sustentara sobre o silêncio respirava diferente. Era como se as paredes tivessem relaxado depois de uma vida inteira contraídas. O ar, antes denso, cheirava agora a pão quente e a jasmim, o perfume que Ana espalhara pela cozinha enquanto terminava de limpar o último copo. Do lado de fora, a chuva caía miúda, e o som das gotas batendo nas janelas parecia acompanhar o ritmo suave do coração dela. Um coração que, pela primeira vez em muito tempo, batia sem medo. Helena dormia sobre uma toalha dobrada, e o cavalinho de madeira descansava ao lado dela, com o pequeno anel dourado servindo de bridão, como se o destino tivesse resolvido brincar de metáforas. Roberto, do corredor, observava a cena. Não com o olhar do patrão, mas com o de um homem que, depois de atravessar o próprio deserto, enfim, encontrava um poço de água limpa. Nos dias seguintes, algo invisível começou a acontecer. A cozinha, que antes era apenas o espaço funcional da casa, virou refúgio. Era ali que o som das risadas de Helena ecoava pela manhã, misturando-se ao tilintar das panelas e ao chiado da frigideira. Ana cantava baixo, lavando os pratos, e Roberto, quando passava pelo corredor, parava disfarçadamente para ouvir. A voz dela, simples, sem técnica, tinha um poder que nenhuma orquestra teria conseguido reproduzir: o poder de lembrar. Aos poucos, o milionário foi descobrindo que o luxo não estava no mármore ou nas taças de cristal, mas nos detalhes pequenos,
no cheiro do café coado, na flor colhida do jardim e deixada em um copo d'água, na luz do entardecer atravessando as cortinas e pintando o chão de dourado. Clara, a governanta, resistiu no início. Caminhava pela casa com a rigidez de sempre, mas o novo clima a desconcertava. Não sabia lidar com o som da felicidade. Certo dia, ao ver Roberto segurando Helena no colo, quis protestar, mas as palavras se perderam. O patrão, aquele homem de postura impecável e expressão distante, agora sorria. Não um sorriso calculado, mas um desses que nascem de dentro, sem pedir permissão. "A casa está diferente, senhor", arriscou ela, tentando manter o tom neutro. "Está viva, Clara", respondeu ele, e aquelas duas palavras foram suficientes para selar a transformação. As manhãs tornaram-se mais leves. Helena engatinhava pelo tapete da sala, e o som das gargalhadas infantis substituiu o tic-tac sufocante do relógio. Ana limpava, mas já não como uma invisível. Limpava com orgulho, com a certeza de que aquele espaço agora também a reconhecia. Roberto começou a descer mais cedo, deixava o jornal de lado e se sentava por alguns minutos na cozinha, fingindo ler relatórios enquanto observava as duas. Às vezes, fazia perguntas simples. "Ela come bem? Está dormindo direito?" E Ana respondia com a calma de quem fala com alguém que enfim aprendeu a escutar. Com o tempo, pequenas mudanças ganharam forma concreta. Roberto mandou construir um jardim nos fundos, com flores que Helena pudesse ver florescer. Pediu que o velho quarto de visitas fosse transformado num espaço colorido, com cortinas claras e brinquedos simples. A cada detalhe novo, a casa parecia renascer, e com ela, o próprio Roberto. Ele passou a dispensar algumas reuniões, a sair menos, a caminhar descalço pelos corredores nas noites de insônia. O som dos passos dele, antes rígidos, agora era leve, quase compassado com o ritmo da vida que se instalava ali. Ana percebia as mudanças e, embora grata, mantinha um respeito silencioso pela distância que ainda existia entre os mundos. Não era amor o que brotava ali. Era algo mais profundo, uma espécie de gratidão compartilhada, um reconhecimento mútuo de almas cansadas que se curavam juntas. Às vezes, ela o via parado à janela, olhando a chuva cair sobre o jardim, e via no perfil dele um homem reaprendendo a respirar. Nesses momentos, sentia vontade de agradecer, mas se calava. O agradecimento estava no cuidado diário, no chão brilhando, no prato servido, no carinho com que embalava a filha. Mas fora das paredes, o mundo começava a murmurar. A notícia da defesa de Roberto por Ana havia se espalhado, e nas rodas de conversa da cidade, o nome dele já não era dito com respeito, mas com ironia. "O milionário que perdeu a razão por uma faxineira", diziam. "A caridade tem limites", zombavam outros. Os sócios começaram a questionar sua postura e alguns contratos começaram a esfriar. Roberto fingia não ouvir, mas sabia. E ainda assim, não recuava. Naquela casa, ele encontrara algo que os números não podiam medir. Certa tarde, Ana percebeu que ele chegara mais cedo e o encontrou sentado no chão, ao lado de Helena, ajudando a menina a empilhar blocos de madeira. A cena era de uma simplicidade tão pura que ela parou à porta sem querer interromper. Ele ergueu o olhar e sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. "Acho que ela é mais engenheira que eu", brincou. Ana riu, e naquele som havia cumplicidade. "Ela constrói o que a gente nunca soube manter em pé, senhor." Ele ficou em silêncio, refletindo, e então respondeu: "Talvez o segredo seja começar de novo, mas com o coração limpo." O tempo passou e o lar, que antes fora um templo de solidão, se transformou em abrigo de humanidade. As criadas passaram a conversar entre si. O riso voltou a ecoar nos corredores e até Clara, com sua rigidez antiga, passou a aceitar o novo ritmo da casa. Às vezes, era vista colocando flores no corredor e ninguém comentava. Era o modo dela de pedir desculpas sem palavras.
Na última noite de primavera, Roberto desceu à cozinha e encontrou Ana preparando chá. Helena dormia no quarto novo e a casa estava mergulhada num silêncio sereno. Ele encostou-se à porta e observou em silêncio por um tempo, até dizer: há quanto tempo eu não via o lar ser lar. Ana ergueu os olhos, surpresa, e respondeu baixinho: talvez porque o lar precise de gente, não de paredes. Ele sorriu. E de coragem para abrir as janelas. Lá fora, o vento trouxe o cheiro do jardim em flor. A mansão, antes fria, pulsava agora como um coração que voltava a bater. Mas a calmaria nunca dura para sempre. Enquanto a noite avançava, o telefone no escritório de Roberto começou a tocar. O mundo lá fora, o das aparências, dos negócios, dos julgamentos, batia à porta novamente, pronto para cobrar o preço da transformação. A ligação ecoou pela casa como um presságio. O telefone antigo, esquecido sobre a mesa do escritório, insistia em tocar. Um som metálico e urgente que parecia não combinar com o novo ritmo de paz que a mansão havia aprendido a respirar. Roberto demorou a atender. Parte dele sabia que do outro lado da linha não viria nada que coubesse no novo mundo que ele estava construindo. Quando finalmente ergueu o fone, a voz do outro lado era fria, medida, feita de palavras afiadas. Era um de seus sócios, Murilo, homem de negócios duros, acostumado a pesar as pessoas pelo saldo bancário. Roberto, precisamos conversar. Sua imagem está abalada. Ele manteve o tom sereno, mas cada sílaba carregava o veneno das conveniências. Há boatos circulando, meu amigo, e investidores não gostam de boatos. Dizem que você tem se envolvido emocionalmente com sua empregada. Roberto respirou fundo. Do outro lado, ouviu o sussurro contido de ironia. Espero que não seja verdade, claro. Seria uma tragédia social. O silêncio que veio depois foi resposta suficiente. Murilo suspirou, exasperado. Não vai me dizer que é verdade, não é? Roberto apenas respondeu: não é tragédia quando se volta a ser humano, Murilo. E desligou. Mas o mundo dos homens de terno não perdoa as fraquezas. No dia seguinte, os jornais começaram a sussurrar o escândalo. Pequenas notas nas colunas sociais. Milionário é flagrado em cenas domésticas com empregada e criança misteriosa. A foto era uma sombra capturada por acaso. Roberto no jardim, ajoelhado ao lado de Helena. Bastou aquilo para que os julgamentos florescessem. As portas dos clubes que sempre o receberam começaram a se fechar. Os convites a sumir, os olhares de admiração se transformaram em cochichos. Mas dentro da mansão, o riso de Helena ainda preenchia o ar. E Ana, sem saber da tempestade, continuava a varrer o chão com a mesma doçura de quem limpa também as feridas do mundo. Foi Clara quem trouxe a notícia primeiro. A voz trêmula, como se carregasse um segredo que não queria possuir. Senhor Roberto, eles estão falando o seu nome lá fora. Ele agradeceu com um aceno breve, sem raiva, sem defesa, só cansaço. As pessoas falam, Clara, é o que sabem fazer quando não sentem. À tarde, a tempestade chegou à porta, literalmente. O portão da mansão se abriu e de lá desceu Beatriz, a noiva que o escândalo transformara em espectadora humilhada. O salto ecoava no mármore como um martelo e o perfume caro anunciava que o orgulho vinha fardado. Vim buscar o que sobrou da minha dignidade, disse ela assim que o viu. Roberto manteve o olhar firme, cansado de guerras que não valem o prêmio. Não precisava vir. Ela riu amarga. Ah, precisava sim. Precisei ver com os meus próprios olhos o homem que trocou uma vida de luxo por uma vida de vergonha. Ele não respondeu. Beatriz continuou. Você virou chacota, Roberto. Os jornais te chamam de louco. Seus sócios querem te tirar da empresa. E tudo por causa de quê? De uma faxineira? A palavra soou como chicote, mas antes que ele pudesse responder, Ana surgiu no corredor, sem querer ouvir o que não devia. Segurava a Helena nos braços e, ao ver Beatriz, parou. O silêncio que se seguiu foi um campo de batalha invisível.
O olhar da mulher elegante, endurecido pelo ciúme e pela humilhação, encontrou o olhar simples e assustado da mãe que só queria sobreviver. Beatriz deu um passo à frente, o tom agora mais cruel. Você devia se envergonhar, mulher. Usou a piedade dele para subir, é isso? Acha que ele vai te salvar? Você é um escândalo vivo. Ana sentiu o rosto queimar, mas manteve os olhos baixos. Não respondeu. A dignidade dela era silêncio, o tipo de silêncio que grita. Roberto deu um passo entre as duas, a voz firme, vibrando de algo que era mistura de raiva e libertação. Basta! Beatriz virou-se para ele, incrédula. Vai defendê-la na minha frente? Ele respirou fundo, as palavras surgindo devagar, mas pesadas. Vou defendê-la em qualquer lugar, porque é ela quem me lembra que ainda tenho alma. O golpe foi seco. Beatriz ficou imóvel por um instante, como se tivesse levado um tapa que o mundo inteiro viu. Você acabou com seu nome, Roberto. Ele assentiu. Talvez, mas pela primeira vez, meu nome me parece verdadeiro. Ela deu um riso curto, carregado de lágrimas não choradas, e foi embora. O som do portão fechando ecoou pela casa como um trovão. Ana, pálida, tentou falar. Senhor, não devia ter feito isso por mim. Eu não quero causar mal. Ele virou-se, os olhos marejados, e disse: Você não causou mal, Ana. Você me mostrou o que é o bem. A partir daquele dia, o mundo lá fora virou um campo de batalha. Os jornais continuaram a zombar, os sócios se reuniram para afastá-lo da presidência e as visitas sumiram. Mas, dentro da casa, a vida seguia firme. Roberto começou a trabalhar de casa, ajudava Ana nas tarefas, levava Helena ao jardim todas as tardes. E embora a tempestade rugisse do lado de fora, a mansão se mantinha em pé, não mais como símbolo de status, mas como abrigo. Numa dessas tardes, quando o sol se escondia e a luz dourada preenchia o corredor, Roberto se sentou no chão com Helena ao colo e perguntou: Por que as pessoas têm tanto medo de ver o que é simples, Ana? Ela respondeu sem parar de passar o pano. Porque o simples mostra o quanto elas complicaram a própria alma. Ele riu baixo. Então, talvez a gente tenha se encontrado para desaprender o mundo. Mas a paz nunca vem sem preço. No fim da semana, um envelope foi deixado no portão. Dentro, uma carta dos sócios, elegante, formal e impiedosa. Por decisão unânime, você será afastado temporariamente da diretoria. Sua reputação compromete a confiança dos investidores. Roberto leu devagar, depois rasgou o papel e jogou no lixo. O barulho do papel rasgado foi o som da sua libertação. Naquela noite, ao acender a última luz da casa, ele olhou em volta e percebeu que o lar, aquele que o mundo desprezava, era o único lugar onde ele ainda podia respirar. A escolha estava feita, mesmo que o mundo não entendesse. Entre o orgulho e o amor, ele escolheu o que o mantinha vivo. Ana, ao vê-lo em silêncio, se aproximou e perguntou: Está tudo bem? Ele sorriu cansado, mas sincero. Está, Ana. Pela primeira vez, está. Lá fora, a cidade cochichava. Lá dentro, Helena dormia tranquila. E a mansão, que antes abrigava apenas luxo e vaidade, se tornara templo de coragem e ternura. Roberto perdera o mundo, mas encontrara um lar. Os dias começaram a nascer mais lentos, como se o tempo tivesse decidido aprender a respirar no mesmo compasso que aquela casa. A mansão, antes feita de mármore e silêncio, agora se enchia de sons pequenos. O riso de Helena correndo pelos corredores, o canto de Ana que ecoava da cozinha, o arrastar leve dos chinelos de Roberto quando ele atravessava a sala, sem terno, sem pressa, apenas um homem comum. Lá fora, o mundo ainda murmurava. As manchetes esfriavam, mas o julgamento continuava em olhares, em portas que se fechavam, em convites que não voltavam. Ainda assim, ele já não se importava. A vida havia mudado de centro, deixara de girar em torno dos aplausos e passara a orbitar o calor do lar. O jardim dos fundos florescia como nunca. Era primavera, e as margaridas que Helena ajudara a plantar com as mãos sujas de terra agora se abriam sob o sol. Roberto a observava brincar,
A alegria da menina refletida no brilho dos olhos de Ana, que ria junto, sem perceber que aquela cena simples valia mais do que todas as ações da empresa que ele havia perdido. Às vezes, ele pensava em como o destino é engenhoso, como uma vida pode ruir em silêncio para abrir espaço para outra nascer. Numa manhã, Roberto acordou antes do sol e desceu à cozinha. Encontrou Ana preparando café, com o cabelo preso e o rosto ainda meio sonolento. Por um instante, ficou parado na porta, observando-a com a admiração de quem contempla algo sagrado. "Bom dia", disse ele, e o som da voz dele pareceu acordar o próprio ar. Ela se virou surpresa e respondeu com um sorriso leve. "Bom dia, Sr. Roberto." Ele se aproximou e corrigiu. "Apenas Roberto. Acho que já deixamos os títulos na porta há muito tempo." Tomaram café juntos, falando pouco, porque a paz às vezes dispensa palavras. Ele contou que planejava vender parte das propriedades para recomeçar um negócio menor, mais simples, voltado a projetos sociais. "Quero construir algo que sirva para quem nunca teve chance", explicou. Ana o ouviu, e no olhar dela havia orgulho. Não o orgulho que infla, mas aquele que abençoa. "O Senhor vai conseguir", disse. "Já conseguiu o mais difícil, reaprender a sentir." Helena entrou na cozinha logo depois, arrastando o cavalinho de madeira. O brinquedo já estava gasto, a pintura descascando, mas ainda carregava o pequeno anel dourado preso ao pescoço do cavalo. Ela o colocou sobre a mesa e riu, como se aquele objeto fosse o coração da casa. Roberto a pegou no colo e a menina, brincando, passou os braços pelo pescoço dele. "Essa é a minha menina valente", disse ele, e Ana, sorrindo, completou. "Nossa menina valente." As tardes tornaram-se poesia. Roberto passou a escrever bilhetes que deixava escondidos pelos cômodos, frases curtas, lembretes de gratidão. "Obrigado por deixar a casa respirar", dizia um, encontrado por Ana sobre o balcão. "A vida tem gosto de café coado por você", dizia outro, preso à porta da geladeira. A casa, que antes só conhecia ordens e relatórios, agora se comunicava em gestos. E, com o passar dos meses, o mundo do lado de fora também começou a mudar. As mesmas pessoas que antes o criticavam, agora se perguntavam como um homem que havia perdido tudo podia parecer tão pleno. Alguns amigos se aproximaram, não por curiosidade, mas por arrependimento. Murilo, o sócio que o havia condenado, veio visitá-lo. Encontrou Roberto sentado no jardim, com Helena dormindo no colo e Ana lendo um livro ao lado. Ficou em silêncio por longos segundos antes de dizer: "Você venceu de um jeito que eu não sei medir." Roberto sorriu. "Eu só aprendi a perder o que nunca foi meu." O tempo, paciente, selou o que precisava ser selado. Beatriz seguiu sua vida. Clara envelheceu mais suave, e a cidade aprendeu a aceitar o novo homem que Roberto se tornara. A mansão, por sua vez, tornou-se abrigo de histórias. Às vezes, vizinhos batiam à porta pedindo ajuda, e Ana os recebia com café e atenção. Helena crescia aprendendo que riqueza não está nos cofres, mas nas mãos estendidas. E todos os que cruzavam aquele portão saíam diferentes, como se tivessem deixado o orgulho do lado de fora. Certa noite, Ana e Roberto ficaram sozinhos na varanda, observando as luzes da cidade ao longe. O vento soprava suave, trazendo o cheiro de terra molhada. "Sabe, Ana", disse ele, "quando perdi tudo, pensei que o destino estivesse me punindo. Hoje percebo que era só Deus me reorganizando." Ela olhou para ele e respondeu com serenidade: "Às vezes é preciso quebrar o vaso para libertar a flor." Ficaram em silêncio depois disso, um silêncio confortável, cheio de paz. Dentro da casa, Helena dormia abraçada ao cavalinho. A lua entrava pela janela, banhando o chão de prata. Roberto se levantou, olhou em volta e murmurou: "Agora sim, isso é um lar." E é assim que termina esta história. Não com luxo, nem com poder, mas com o milagre que acontece quando o amor vence o medo.
A faxineira que um dia entrou pela porta dos fundos, levando uma filha e um segredo, saiu pela porta da frente levando o respeito e o coração de um homem. E aquele milionário que vivia cercado por muros de orgulho, aprendeu que a maior fortuna é poder chamar alguém de família. Porque o lar não é feito de paredes, mas de almas que se reconhecem no meio do caos. E às vezes o impossível é só o nome que o mundo dá aos milagres que não entende. Se essa história tocou o seu coração, não vá embora em silêncio. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder as próximas histórias e compartilhe este vídeo com alguém que precise lembrar que ainda existe bondade no mundo. E se você tem um testemunho, uma história que o amor ou a fé transformou, conte aqui nos comentários. Queremos ouvir você, porque cada palavra sua pode ser o começo de outra história impossível, que também vai nascer de um coração puro.